Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Elite Parlamentar. O Elite é uma publicação anual da Arco Advice que seleciona os parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. Hoje, nossa entrevista é com o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Castro está no primeiro mandato como senador, mas não é novato na política. Ele já foi deputado estadual e deputado federal por 5 mandatos. Ele também foi ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff. Meu nome é Daniel Marques, eu sou repórter do Serviço de Informação da Arco Advice e aqui comigo no estúdio, Marcos Queiroz, que é coordenador de pesquisa do Elite Parlamentar. A metodologia do Elite Parlamentar classifica os parlamentares entre lideranças formais e informais. Os líderes formais são aqueles que ocupam cargos na estrutura de poder das casas legislativas ou fora delas. São membros da mesa diretora, presidentes de comissões, relatores de matérias importantes e presidentes de partidos políticos. Já os informais são aqueles que não ocupam cargos, mas possuem qualificações específicas que o credenciam a estar na elite. São os debatedores, os articuladores, especialistas e formadores de opinião. O senador Marcelo Castro se insere na categoria de relator de matéria importante, está relatando uma matéria muito importante no cenário nacional, que é o projeto do Vale Gás. E antes dele entrar nessa matéria, falar sobre essa matéria, eu gostaria que ele dissesse aqui para a gente, ele que já é um parlamentar experiente, como fazer, como atuar para se destacar e poder ser inserido na elite parlamentar. Qual o segredo, senador, para se destacar e ser influente dentro do Senado Federal? Bom, eu tenho uma longa vida pública. Eu fui deputado estadual 3 vezes, fui deputado federal 5 vezes, sou presidente regional do partido e agora sou senador da República. Antes, minha carreira era acadêmica, eu era professor da Faculdade de Medicina do Piauí, tinha sido professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, lá no Rio de Janeiro, e depois entrei na vida pública. Na verdade, o que a gente tem que fazer é qualquer atividade humana. É você procurar se dedicar, dar o melhor de si e, naturalmente, você vai ganhando o seu espaço. Então, nesse período que eu fui deputado federal, eu tive 2 momentos assim de muito destaque, Aliás, 3. Um, quando eu fui presidente da Comissão do Apagão Aéreo. Outro, quando eu fui o relator da reforma política, que saí pelo país inteiro dando palestras. E outro foi quando eu fui ministro da Saúde. Então, isso daí me deu um status assim de destaque dentro, porque você sabe que não é fácil. São 513 deputados e para você se destacar no meio de 513, eu fui o primeiro vice-líder do MDB, um partido que tinha 60 e tantos deputados. Eu fui o primeiro vice-líder do Henrique Eduardo Alves e fui o primeiro vice-líder do Eduardo Cunha. Então, eu terminei me colocando numa posição que me deu um certo realce. Em consequência de tudo isso, eu terminei disputando e hoje exerço o mandato de senador. Hoje o senhor é relator do programa Gás para os Brasileiros, que vem sendo chamado de Vale Gás. É um projeto que é importante, mas entrou e saiu da pauta do Senado algumas vezes. Eu gostaria que o senhor falasse assim, com a importância do projeto, do que ele trata e também o que está acontecendo, que esse projeto parece que travou ali no plenário. Bom, isso é uma preocupação que nós temos e esse projeto é de autoria do senador Eduardo Braga, que é o nosso líder do MDB. E um projeto de muita sensibilidade. Por quê? O país está passando, nós estamos com 1 década praticamente sem crescimento. Nós estamos com um nível de desemprego como nunca tivemos na nossa história. Estamos com uma inflação aí em torno de 10%. Estamos com um litro de gasolina acima de R$6 e um gás custando R$100. Tem lugares até de R$130 um botijão de gás. Que uma família média utiliza um botijão de gás de 2 em 2 meses. Agora vamos pegar as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, que estão no cadastro único da assistência social, no CadÚnico, que são os beneficiários da Bolsa Família.
O Bolsa Família dá, em média, R$ 200 por família. Imagine que você recebe R$ 200 e você tem que comprar um botijão de gás por R$ 100. Então, olha a dificuldade que estão essas famílias. E a gente vê a televisão todo dia expondo isso daí. Se a pessoa comprar o gás, não tem dinheiro para comprar a comida. E isso está levando as pessoas a cozinharem com cavaco, né, com lenha, com carvão, com álcool, porque o gás ficou de uma situação proibitiva. Desde sempre vem essa preocupação. Já no Fernando Henrique, ele criou o Vale Gás. Depois o Lula juntou todos e criou o Bolsa Família. E agora tem um projeto do Bolsonaro, que tinha falado também em criar o Vale Gás, mas está expandindo o Bolsa Família, dando um novo nome, né, de Auxílio Brasil, né, e expandindo também essa questão do gás. Então, o que está havendo agora é uma negociação entre o autor da proposta, que é o senador Eduardo Braga, e o governo, porque o governo está com o projeto de ampliar o Bolsa Família. E no Senado nós estamos com esse subsídio para o gás. Mas esse subsídio seria em dinheiro. Então nós temos que entrar no entendimento, eu sou o relator da matéria, para ver onde é que nós vamos chegar. Agora, que é absolutamente necessário, eu acabei de dizer os números aqui, como é que uma pessoa que recebe o auxílio para comprar comida de R$ 200 vai comprar um botijão de gás de R$ 100? Então, isso de 2 em 2 meses, você veja o quanto isso não oneraria, né, nas despesas da família. Só para ver se eu entendi, senador, tem uma discussão sobre incluir ali no valor do Bolsa Família, seria isso? Por isso que está esperando? Exatamente. Está havendo essa negociação, se aprova no Senado ou se espera se aprovar na Câmara para a gente fazer a correção no Senado. Mas, de qualquer forma, nós não abriremos mão. Eu que sou o relator, o Eduardo Braga, que é o autor da proposta, de trazer esse subsídio para o gás para as pessoas, exclusivamente para as pessoas que estão no CAD único, no Cadastro Único da Assistência Social. Que pessoas são essas? São as famílias que têm uma renda média mensal inferior a meio salário mínimo. Quer dizer, que estão abaixo da linha de pobreza. Realmente essas pessoas têm que receber a mão amiga do poder público, porque elas não têm condições de sobreviver se não tiver um auxílio do poder público. Senador, um outro tema que está aí na agenda das discussões do Senado é a reforma do imposto de renda. Foi aprovada na Câmara, chegou na Casa agora. O presidente Rodrigo Pacheco tem sinalizado que vai levar essa discussão adiante, vai votar a matéria, mas tem deixado claro que o Senado vai exercer o seu papel de casa revisora e fazer as devidas correções que se julgarem necessárias, né? Então há uma sinalização de que haverá modificações. O senhor tem acompanhado esse debate? O que o senhor acha que deve mudar? Qual o sentimento na casa em relação às correções que devem ser feitas, às alterações que devem ser feitas nesse projeto? Deixa eu lhe falar, Marcos. Nós estamos lá, tivemos uma reunião agora, essa semana, com o relator da reforma tributária, o Roberto Rocha. E a observação que nós fizemos e estamos encaminhando é a seguinte: nós temos que votar essa alteração do imposto de renda já combinado com a reforma tributária. Não podemos fazer uma coisa descasada da outra. Por quê? Eu venho dizendo uma coisa que eu venho trabalhando há tempos, a reforma mais importante que nós precisamos fazer, né, para a sociedade brasileira no Congresso Nacional é a reforma tributária. O sistema tributário do Brasil, eu me atreveria a dizer que é o mais caótico, o mais desorganizado, o mais complexo, o mais vulnerável, o mais sonegável do mundo. E o mais importante de tudo, o mais injusto. Você veja, quem tem um avião a jato, quem tem um iate, quem tem uma lancha, não paga IPVA.
Quem tem um carro que vai para o trabalho, quem tem uma moto para fazer um delivery, para poder conseguir uma rendazinha para poder sustentar a família, paga IPVA. Onde é que existe a lógica disso? Uma pessoa recebe o salário, desconta um valor elevado de imposto de renda. Um rico que tem uma empresa, que tira os dividendos da empresa, que tira o lucro da empresa para benefício próprio, não paga nada de imposto. Onde já se viu isso? Isso só tem exceções, parece que 1 ou 2 no mundo inteiro, de praticamente 200 países que tem no mundo. Outra coisa, se você pega os países da OCDE, você vai ver que a arrecadação desses países, na sua grande maioria, são em função da renda. Quanto mais renda tiver a pessoa, mais contribui para o fisco. Quanto menos renda tiver, menos contribui. É claro que se cobra também desses países sobre o consumo, mas é um valor bem menor. No Brasil é completamente invertido. Ou seja, a renda você arrecada pouco e a grande arrecadação do Brasil é do consumo. Aí você veja o quanto isso é injusto. Um rico consome também arroz, feijão, carne, tal, macarrão e paga o imposto. Mas o que é que isso vale para a receita que tem uma pessoa rica? Não vale nada. Mas o pobre, tudo que ele gasta praticamente é para comer. E você veja outra injustiça, que é você pegar uma pessoa que está na linha de pobreza, abaixo da linha de pobreza, que nós temos muitos irmãos no Brasil, né? E essas pessoas vão comprar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 litro de leite para seu filho, 1 quilo de carne, e está pagando um imposto alto, elevado sobre isso daí. Vai comprar um remédio para o seu filho e está pagando imposto alto sobre isso daí. Então nós precisamos urgentemente fazer essa reforma tributária no Brasil, que, em primeiro lugar, simplifique o nosso sistema. Segundo lugar, que os impostos sejam arrecadados automaticamente, eletronicamente, que não precise a declaração do empresário, ele já seja automaticamente. Por exemplo, nos Estados Unidos, você vai comprar um produto na loja, suponhamos, R$50. Quando você se dirige ao caixa que vai pagar, aí aparece lá, R$60. Não, mas não é assim. Não são R$50 o produto? Não, 50 é o produto. 10 é o imposto. Então você paga o imposto separado do produto. Quando aquele imposto entra na caixa registradora, ele já vai direto, tanto é da União, tanto é do Estado, tanto é do município. Aquilo não passa pela empresa. Então nós precisamos ter um sistema desse que já é adotado no mundo inteiro. Que seja insonegável. Porque se não for insonegável, isso cria uma distorção nas relações sociais, nas relações comerciais. Como é que você vai educar seu filho para ser um empresário? Evidentemente, você vai ensinar seu filho a cumprir as leis, a pagar os impostos. E aquele que não cumpre, que não paga, termina levando vantagem sobre o que cumpre. Então, uma das primeiras necessidades do nosso sistema é simplificar, torná-lo arrecadação automática, que seja insonegável, que os impostos sejam arrecadados mais sobre a renda e sobre o patrimônio e menos sobre o consumo, e desonerar os bens da cesta básica, os remédios, pelo menos os remédios básicos, que são universais. Isso daí a gente tem que fazer urgentemente para poder fazer uma justiça tributária que no Brasil não existe. O que existe mesmo no Brasil é uma grande injustiça tributária. Os ricos praticamente pagam muito menos impostos e os pobres é que levam o país nas costas com os impostos que pagam. Então a tendência é que a reforma do imposto de renda seja incorporada pela PEC 110 e seja um projeto só? Não precisa ser um projeto só, mas colocar os 2 relatores, que é o Ângelo Coronel, o senador Ângelo Coronel, e o Roberto Rocha, que é o relator da reforma tributária, o Ângelo Coronel do Imposto de Renda, para os 2 conversarem, para o que aprovar numa já seja aprovado na outra automaticamente. Quer dizer, quando se for aprovar a outra, já está aquela concepção ali dentro. Sejam coerentes, né?
Exatamente. Já faça parte da reforma tributária. A gente aprova o imposto de renda antes, mas já dentro do combinado do que nós vamos aprovar na reforma tributária. Senador, falando de outras duas propostas que ainda não chegaram no Senado, mas estão lá na Câmara, temos a reforma administrativa, que a Câmara pode votar aí nos próximos dias, e temos a PEC, que muda a regra de pagamento de precatórios. A previsão é que essas matérias sejam votadas pela Câmara aí, no intervalo aí de 30 dias e cheguem ainda em breve no Senado. E eu gostaria de saber da sua visão se há tempo hábil para se votar essas duas matérias no Senado. Os precatórios, a gente até acha que há um apelo maior, porque tem uma questão que se adequa à execução orçamentária do próximo ano. Já a reforma administrativa, a gente já não tem essa certeza. Então, eu queria saber do senhor qual a sua visão em relação ao andamento dessas duas matérias no Senado. É outra coisa muito injusta que tem no Brasil, que nós precisamos fazer também, a reforma administrativa, né? Então, tem muitos penduricalhos, tem muitas coisas fora da regra, e nós precisamos botar um teto. Então, a gente vê escândalos que ocorrem, muitos deles em tribunais, que tem um ministro do Supremo Tribunal Federal ganha R$39 mil. Ninguém no país poderia, segundo a Constituição, ganhar um valor superior a isso. Mas foram criando exceções. Isso não entra, aquilo fica fora do teto. E isso se espalhou pelo Brasil inteiro, não é só na União. Isso acontece também em estados e acontece também em municípios, os recursos extrateto. E aí vocês veem que de vez em quando sai na imprensa que o juiz não sei aonde, do trabalho, de onde é que foi, recebeu um salário de 100 e tantos mil, de 200 mil. Olha, isso é absolutamente intolerável, isso não é admissível, isso não faz bem. A função pública, o servidor público, não é ramo para ninguém ficar rico. É ramo para você se desenvolver, você se realizar na sua profissão, você viver condignamente, mas se você quer ser rico, você vai para o mundo empresarial. Você vai empreender, vai correr risco e vai ser rico para lá. É um país que tem a dificuldade que tem o Brasil, milhões de pessoas desempregadas, milhões de pessoas passando fome, milhões de pessoas no desespero. Um servidor ganhar 100 e tantos mil, 200 e tantos mil, como tem vários casos relatados pela imprensa, isso é absolutamente intolerável. Então, nós precisamos urgentemente, a reforma administrativa, quando vier da Câmara, nós no Senado colocarmos um teto que, sem exceção, sob nenhuma hipótese, sob nenhum argumento, quem ganhar até tanto, acima disso daí não pode ganhar, nós não podemos fugir disso daí. E a questão dos precatórios era uma coisa, Marcos, que não era nem para a gente estar discutindo. São decisões judiciais, transitadas em julgado, está entendendo? O que o governo tinha que fazer era pagar e ponto final. Não tem o que se discutir. Não, porque o governo está com dificuldade, todo governo teve dificuldade. Todo governo terá dificuldade, mas quando você faz o orçamento, que você planeja o orçamento do ano que vem, que é o que nós estamos fazendo agora, você já tem que incluir as despesas obrigatórias. E os precatórios são despesas obrigatórias. Eu sei que o precatório aí tem um apelo que é não pagar tudo de uma vez, mas pagar a grande maioria dos precatórios de menor valor, deixar os de maior valor para pagar parceladamente e essa folga orçamentária utilizar no Auxílio Brasil, que seria o novo Bolsa Família. Então, tem um apelo, né, que sensibiliza a gente. Então, nós vamos tirar o recurso dos maiores precatórios, vamos parcelar os recursos dos maiores precatórios, pressupõe-se, de empresas, de pessoas de valor mais elevado,
e vamos pegar esse recurso e socorrer as pessoas que estão em dificuldade no momento. Mas, do ponto de vista, digamos assim, técnico, né, do ponto de vista legal, é uma pedalada, porque a obrigação é pagar e está orçamentado já para ser pago. Mas estamos se discutindo com as lideranças e esse apelo eu não deixo, não nego a vocês. Sensibiliza um pouco a gente. Quando diz assim, nós vamos tirar dos ricos, não vamos tirar o dinheiro de ninguém, todo mundo vai receber, mas vai receber parcelado para a gente tirar esse momento de dificuldade que o país está vivendo para socorrer as pessoas mais carentes, mais necessitadas. Realmente isso aí comove a gente e sensibiliza um pouco. Então o senhor acredita que essas duas matérias chegando lá, o Senado consegue votar ainda esse ano? Acredito sim. Como a reforma tributária também, eu estou apostando que nós vamos aprovar esse ano. Agora, o senhor acompanhou de perto a negociação da reforma eleitoral, que tem uma PEC que foi aprovada, derrubou o veto agora das federações. É uma pauta de grande interesse do Congresso. Eu queria que o senhor explicasse por que essa pauta das federações, das coligações tem tanto impacto. Muito bem. As coligações proporcionais, desde que eu cheguei no Congresso Nacional, que eu luto contra ela. Por quê? A gente tem que voltar, Daniel, à origem. O que é um partido político? O nome está dizendo, partido é uma parte, é um segmento da sociedade que pensa de uma determinada maneira, que tem uma visão de sociedade como é que o todo deveria ser. Ora, se existem vários partidos, é porque um pensa de um jeito, o outro pensa do outro, o outro pensa do outro, o outro pensa do outro. Se os partidos não pensassem diferente, não haveria necessidade de um outro partido. Se você é um partido e eu penso igual a você, por que eu vou criar um partido se eu penso igual a você? Eu já entro logo no seu partido. Mas no Brasil houve, com essa permissão das coligações, houve uma hiperfragmentação partidária que não existe em canto nenhum do mundo. Nós temos 25 partidos representados no Congresso Nacional. Quando eu fui relator da reforma política em 2015, eu fiz um levantamento de todos os parlamentos do mundo, ou pelo menos dos países principais, né? E não tem nenhum parlamento do mundo que tenha 25 partidos representados. Normalmente, 2, 3, 4, no máximo, excepcionalmente 5 partidos, mas normalmente 3, 4, dominam o parlamento. Eles têm 80% a 90% dos votos do parlamento. E mesmo que tenha mais alguns partidos, mas são absolutamente inexpressivos. No Brasil, infelizmente, isso é ruim para a governabilidade, é ruim para a democracia, é ruim para a estabilidade das instituições. Nós temos o partido mais forte do Congresso Nacional, só tem 10% dos votos do parlamento. 10% é nada. Quer dizer, o partido maior é inexpressivo, porque só tem 10% dos votos do parlamento. Então, isso é uma coisa que nós precisamos modificar. E nós fizemos isso. Em 2017, nós aprovamos o fim das coligações proporcionais, que é o grande causador dessa fragmentação, porque na hora que você permite a coligação proporcional, você bota vários partidos num lugar só. Muitas vezes são partidos que têm ideias conflitantes. Então, perde a noção de partido. Então, a coligação proporcional ela é deletéria, ela é ruim para a democracia, ela enfraquece os partidos políticos, ela promove esse número exagerado de partidos. Então, nós votamos em 2017 o fim das coligações proporcionais e instituímos a cláusula de desempenho, ou seja, o partido, para poder ter direito ao fundo eleitoral, para poder ter direito ao tempo de televisão, ele só teria se tivesse um determinado percentual de votos no país inteiro. Agora, a Câmara voltou atrás e disse, não, nós queremos o retorno das coligações. E o Senado barrou, disse, não, nós não vamos permitir o retorno das coligações. Nós queremos continuar nesse caminho do fortalecimento dos partidos políticos. E assim nós fizemos. Então,
nós reafirmamos a proibição das coligações proporcionais e permitimos a federação partidária. Porque a federação, sim, essa eu trabalhei a favor, porque a federação é uma união de 2 ou mais partidos que eles vão permanecer unidos no Brasil inteiro, pelo menos por 4 anos. Então, só pode fazer federação quem tiver muita identidade programática, doutrinária e ideológica. Então, se fala hoje uma provável federação do PCdoB com o PT, outra provável coligação do Novo com o Podemos. Estou dando exemplo aqui à esquerda e um exemplo à direita. Então, esses partidos continuariam existindo, mas na prática eles funcionariam como se fosse um partido só. Então, para apresentar número de candidatos, para eleger tudo, funcionaria como se fosse um partido, a nível nacional e a nível de todos os estados do Brasil. É uma federação verticalizada, o que não é fácil, porque no Brasil, na complexidade que nós temos, um partido às vezes se coliga no estado com um partido de direita, no outro estado já se coliga com um de esquerda, e aí não fica fácil de fazer. Mas a federação é um avanço, e eu diria, é uma transição, e é um tipo assim do embrião de um futuro partido político, porque a pessoa fica 4 anos junto, depois fica mais 4 anos junto, termina ficando um partido só. Agora, o Código Eleitoral chegou no Senado e não conseguiu avançar, né? Não deve valer para 2022. Que ponto que o senhor acha que travou, que não permitiu que esse projeto andasse? Não tem. O Código é bom, é uma consolidação de várias leis. Então, nós estamos nessa lei do Código Eleitoral, nós temos a lei do próprio Código Eleitoral, temos a lei das eleições, temos a lei dos partidos políticos, temos a lei das inelegibilidades, temos a lei do plebiscito, temos a lei de defesa da mulher contra a violência política. Então, são 6 leis que estão dentro desse código consolidadas, como se fosse uma CLT, consolidação da lei do trabalho e consolidação da legislação trabalhista, da legislação eleitoral. E tem inovações também. Então, a Câmara colocou muitos artigos novos nessa lei. Ora, chegou para a gente na semana passada. E o presidente Rodrigo Pacheco pediu a mim, o senador Anastasia e o senador Carlos Favaro, que nós fizéssemos um apanhado, um levantamento, se seria possível, se seria prudente nós votarmos o código já agora para poder viger para as próximas eleições. E a nossa opinião unânime, depois de ouvir a consultoria do Senado, de ver as modificações que tinham sido realizadas na Câmara, foi de que nós não poderíamos fazer isso. Seria imprudente, seria até temerário se votar um código que tem 898 artigos, que tem muitas inovações, sem uma apuração, uma dedicação, uma análise mais acurada, mais aprofundada das consequências e sem modificações. Porque para poder viger, não daria mais tempo de voltar para a Câmara. Então, qualquer alteração que nós fizéssemos no Senado, teria que voltar para a Câmara e não daria mais tempo. Então, a nossa opinião unânime foi de que não seria conveniente, não seria prudente, seria até temerário votar esse código de uma vez só, e nós esperamos votar o código daqui para o final do ano. Certo. Nesse caso, ele vai vigorar, então, só para as eleições municipais de 2024. Naquilo que interferir no processo eleitoral. O que não interferir no processo eleitoral já entra em vigor imediatamente. Agora, o que modificar o processo eleitoral, obrigatoriamente tem que ter anterioridade de 1 ano. Senão, não pode viger para a próxima eleição. Senador, dadas as novas regras eleitorais, que o Congresso aprovou agora, a tempo já de valer para as próximas eleições, como a Emenda Constitucional 111 e a instituição das federações partidárias, o senhor vê que essa nova legislação, essas alterações, podem ter algum reflexo na representação que virá a partir da eleição, da próxima eleição, da eleição de 2022? O senhor acredita que muda muito o quadro, o perfil, reduz essa fragmentação partidária, torna a representação um pouco mais qualitativa? Com certeza. Isso já aconteceu
na eleição deste ano passado para prefeito, para vereadores, né? E vai acontecer com muito mais força na eleição proporcional para deputado estadual e deputado federal agora no próximo ano. Então você vai ver, por exemplo, se você pegar sobretudo os estados menores que têm poucos deputados, você vai ver que a imensa maioria dos deputados hoje no Congresso Nacional, eles são sozinhos, eles pertencem só eles a um partido político. Tem estados que todos os deputados, cada deputado é de um partido político diferente. Ora, isso é um absurdo. Então, o que é que acontece? Na prática, agora, o que é que vai acontecer? Não tem mais coligações proporcionais. Como não tem, esses candidatos, sozinhos nos partidos deles, fica difícil deles se elegerem, porque eles têm que fazer o quociente eleitoral. Ou pelo menos 80% do quociente eleitoral, que foi a inovação que nós fizemos. Hoje, depois do que nós aprovamos, só vai poder participar das sobras eleitorais os partidos que tiverem pelo menos 80% do quociente eleitoral. Então, se o quociente eleitoral for 200 mil votos, só vai poder participar quem tiver pelo menos o partido que tiver tido acima de 160 mil votos, o que não é pouco, né? Então, tudo isso daí vai levar a uma diminuição drástica do número de partidos. Você vai ver que hoje tem 25 partidos, eu me atreveria a dizer que quando terminarem as eleições de 2022, nós vamos reduzir aí para muito menos de 20 partidos representados no Congresso Nacional. E também vem a questão da cláusula de desempenho. E vem a federação. A federação também é boa nesse sentido, porque vai juntar 2, 3 partidos e eles vão funcionar no Congresso Nacional como se fosse só um partido. Então, a liderança é uma só, está entendendo? A palavra é de uma só, eles não vão poder falar separadamente. Então, nós vamos provocar um enxugamento muito grande dos partidos políticos, fortalecer, porque o que é que falta ao Brasil? Nós não temos partidos programáticos que tenham coesão interna, né, doutrinários, ideológicos, né, que tenham uma filosofia administrativa. Os partidos hoje vão uma bagunça muito grande, é um amontoado de letrinhas, como se diz aí, mas que realmente não tem assim uma identidade, uma causa. São poucos os partidos que têm na sociedade assim um vínculo, um link assim. Por exemplo, o PT tem com a maioria da população, as pessoas de mais baixa renda. Eu me recordo sempre, todas as pesquisas que a gente fazia, que pergunta quem é o partido que você acha que trabalha mais em favor dos pobres. Aí sempre o PT vinha lá em cima, né? Então ele conseguiu ter essa identidade, essa marca, né? Isso é importante, todo partido deveria ter. O Democrata sempre foi um partido que trabalhou pelo agronegócio, né? Tem aquela marca também. É muito importante que a gente tenha partidos que, quando a sociedade olhe, já saiba de que lado está. Nós vimos a eleição agora recentemente da Alemanha, né? Então você tem o Partido Verde, tem o Partido Liberal, tem o Partido Socialista, tem o Partido Cristão, conservador. A sociedade já se identifica com aqueles partidos que estão disputando. Na verdade, são 4 partidos principais, né? Então, se você é defensor do meio ambiente, a tendência sua e de causas, né, do pluralismo e tudo mais, né, você termina indo para o Partido Verde, ou vai para o Partido Liberal, o Partido Socialista, o Partido Conservador, então a sociedade já se divide. Agora, o Brasil tem 35 partidos, 25 representados no Congresso Nacional, você termina, como os eleitores dizem muito, é muito comum você ouvir as pessoas dizerem, eu não voto em partido, eu voto em pessoas. Porque os partidos no Brasil mesmo realmente não são representativos. Chegam a esquecer em quem votaram também, né? Acontece muito do eleitor esquecer até em quem votou. Não, tem pesquisa já demonstrando que 70% dos eleitores do Brasil, 2 anos após a eleição, eles não sabem em quem votaram para deputado federal. E aí o Barroso usou uma expressão muito oportuna e sábia, que ele diz, no Brasil o sistema nosso é tão caótico que o eleitor não sabe de quem cobrar e o
parlamentar não sabe a quem prestar conta, não tem a quem prestar conta. Ora, se o eleitor não sabe quem votou, ele vai cobrar de quem? Está entendendo? Isso é que nós precisamos organizar no Brasil. Porque o Brasil, na verdade, eu sou um crítico do nosso sistema, acho que é o pior sistema eleitoral do mundo. Nós cometemos um erro de origem na concepção do sistema eleitoral. Nós misturamos as bolas. Nós adotamos o sistema proporcional, que no mundo inteiro é um sistema de ideias, de conceito, e por isso mesmo você não vota em candidato, você vota no partido, na lista fechada, porque você está votando numa ideia, você não vota em candidato, você vota na lista fechada. E aqui no Brasil nós adotamos o sistema proporcional e nós votamos em candidato. Qual é a consequência disso? Tudo quanto é consequência ruim acontece. Primeiro, o número de campanhas. O Brasil tem campanhas individualizadas. Nenhum sistema proporcional do mundo tem campanha individualizada. Se você chegar bem aqui no Uruguai, como eu andei uma vez lá, estavam as campanhas. Vote no Blanco, vote no Colorado. Ninguém pede voto para o João, para o Pedro, para a Maria. Você vota no partido, é uma campanha só. Aqui no Brasil não, são milhares de campanhas, porque cada candidato faz uma campanha individual. Ah, mas nos Estados Unidos também é assim, cada candidato faz uma campanha individual. Mas lá, você vota no distrito, é diferente. Aqui você vota no estado todo. Você imagina a insensatez que é o sistema eleitoral do Brasil? A estupidez? Que você tem um estado como São Paulo que tem 33 milhões de eleitores. Como é que uma pessoa é candidata a deputado federal, a deputado estadual em São Paulo, e ele vai se dirigir a 33 milhões de eleitores? Isso não existe em canto nenhum do mundo. Na Inglaterra, um candidato a deputado federal, ele se dirige a 69 mil eleitores. Olha a diferença. Ele conhece os eleitores dele, o eleitor conhece o candidato. Eles são vizinhos, eles moram na mesma rua, moram no mesmo bairro. Então é completamente diferente dessa bagunça que é no Brasil. E vamos pensar o contrário, vamos pensar no eleitor. Em 2014, eu fiz um levantamento em 2015, na eleição de 2014, São Paulo teve 1.600 e tantos candidatos a deputado estadual e teve 1.400 e tantos candidatos a deputado federal, ou seja, 3.000 candidatos a deputado estadual e federal. Aí você vira para o eleitor e diz, escolha um. Como é que... Qual é a racionalidade que há num eleitor escolher no meio de 3.000 candidatos? Isso não existe. Então, é outra reforma importante que o Brasil precisa fazer, nós temos que corrigir esse erro de origem. Se nós queremos um sistema proporcional, nós temos que votar na lista, como o mundo inteiro faz. Se nós queremos votar em candidato, então vamos votar no distrito. Ou então fazer como a Alemanha faz, que é um exemplo muito bom para o mundo, fazer o sistema híbrido, misto. Metade dos deputados seriam eleitos pelo distrito, porque tem uma grande vantagem de você ter aquela identificação, aquela ligação com o eleitor acompanhar o que o parlamentar está fazendo, né? É a famosa accountability, né? Que o eleitor acompanha a atividade parlamentar, e você teria o voto dado no partido, né? Naquela ideologia que você comunga. Então, se você comunga da ideologia comunista, você vota no Partido Comunista. Se você comunga da ideologia socialista, você vota no Partido Socialista. Se você é do liberalismo, você vota no Partido Liberal e assim por diante. Mas no Brasil, infelizmente, é essa bagunça toda. O senhor acha que essa discussão dos distritos volta para o Congresso, volta a ser discutida? Bom, eu tenho uma proposta que estou fazendo uma pregação. Qual é o problema do Brasil? Uma vez eu fui representando o MDB e um colega nosso, o Henrique Fontana, do PT, foi representando o PT numa conversa com Lula sobre reforma política. Eu fiz a minha pregação toda, mostrei a impropriedade do Brasil e disse para o presidente Lula, na época que ele era o presidente, presidente, o que é que ocorre? Os sistemas eleitorais no mundo inteiro, eles funcionam razoavelmente bem. O problema é só com o Brasil. E lhe digo aqui, a minha opinião é o seguinte, se nós implantarmos no Brasil qualquer sistema que exista no mundo,
vai funcionar. O nosso não funciona porque nós temos um erro de origem, um erro de concepção. Enquanto a gente não corrigir esse erro, nós não vamos funcionar. Então, se me botasse aqui, foi a imagem que eu fiz, se me botar aqui o mapa do mundo democrático, botar uma venda nos meus olhos, e eu for com o dedo, no lugar que cai o dedo, caiu num país lá, que país é esse? Israel. Traz o sistema eleitoral de Israel e bota aqui no Brasil, vai funcionar, não tem problema nenhum. Qual é o problema disso para ele? Nós temos um diagnóstico, nós temos o remédio. O problema é que o doente não toma o remédio. Por que é que o doente não toma o remédio? Porque quem vai tomar o remédio, quem vai dar o remédio para o doente, é o deputado que foi eleito nesse sistema, que é um sistema anômalo, é um sistema ruim, é um sistema pernicioso, é um sistema disfuncional. Mas ele foi eleito nesse sistema. E aí, o que é que o deputado vai pensar? Bom, eu já me elegi 3 vezes deputado estadual no Piauí. Já me elegi 5 vezes deputado federal. Das 8 eleições que eu disputei, que era o meu caso aqui, eu fui em primeiro lugar em 5 delas. Então, esse sistema é ruim para o Brasil, mas não é ruim para mim, porque eu estou me elegendo toda vez, em primeiro lugar. E aí o deputado fica com medo de votar num outro sistema que ele reconheça que seja bom para o país, mas ele fica na dúvida se ele se elegerá ou não. Então, em função disso, de várias tentativas que nós já fizemos no Congresso Nacional e que não conseguimos êxito, nós já tentamos a lista fechada, não conseguimos, já tentamos o distrital misto, não conseguimos, tudo que nós já tentamos não deu certo. O PSDB muito tempo defendeu o distrital puro, nunca foi avante. Então, eu estou propondo atualmente uma ideia de um sistema eleitoral que não quebra a lógica da eleição do deputado federal. Porque o que leva o deputado federal a não votar num sistema novo é porque quebra essa lógica dele que ele foi eleito. Então, para ele votar num sistema diferente, ele fica com medo de não se eleger. Eu estou propondo um sistema que aperfeiçoa, que melhora, não resolve todos os problemas, mas atenua, e que não quebra essa lógica. Fica fácil de você vender essa ideia e do deputado votar. É um sistema que essa ideia foi do Mendes Tamen, um grande deputado que teve em São Paulo, no tempo que eu era relator da reforma política, ele me ajudou muito e ele apresentou essa ideia. E eu estou resgatando. Qual seria? Mantém, Marcos, o sistema eleitoral que é hoje, a votação do mesmo jeito que é hoje, sistema proporcional, de lista aberta, voto em candidato. Só que, ao invés de você ser votado no estado todo, você seria votado num pedaço do estado, numa parte do estado, numa circunscrição eleitoral. Exemplificando, São Paulo tem 70 deputados federais. Nós poderíamos, por hipótese, que era a ideia do Mendes Tamen, dividir São Paulo em 10 circunscrições eleitorais. E cada circunscrição elegeria 7 deputados federais. Está entendendo? Então, quem é da região de Santos, a circunscrição de Santos, o distrito de Santos, elegeria 7 deputados federais. O distrito de Ribeirão Preto, 7 deputados federais. O distrito de São José dos Campos, 7 deputados federais. E assim por diante. Então, isso traria um meio caminho entre o distrital e o proporcional. Quer dizer, você estabeleceria uma ligação não tão estreita quanto o distrital estabelece, mas uma certa ligação. Quer dizer, ao invés do deputado de Santos vir aqui para Brasília, para trabalhar por São Paulo, ao invés dele tratar de todos os problemas de São Paulo, ele iria cuidar da região dele, aquela região de Santos. Então, traria uma identidade, um vínculo, uma proximidade. E, evidentemente, ficaria muito mais fácil do eleitor julgar. Um daqueles 7, esses 7 deputados aqui da região de Santos, fulano está trazendo muita coisa para cá, defendendo o povo, né, lutando ao lado do povo, melhorando, mas fulano e fulano não estão agindo bem. Ficaria muito mais fácil de um julgamento do que é hoje. Hoje você não sabe nem o que é que o parlamentar está fazendo, porque é uma bagunça tão grande, são
70 deputados de São Paulo, você não toma nem conhecimento do que cada um deles está fazendo. Então, a minha esperança é que isso, sendo aprovado, nós diminuiríamos drasticamente o número de partidos, nós teríamos partidos mais orgânicos, as campanhas ficariam mais baratas, porque não seria no estado inteiro, seria numa circunscrição, e aquele parlamentar que bem procedesse, que tivesse uma identidade, uma identificação muito grande, prestígio com a comunidade que ele representa, com certeza ele teria um mandato muito mais barato, né? muito menos dispêndio, e ele seria muito mais valorizado e a população poderia acompanhar a sua atividade parlamentar. Então, eu acho que essa é uma solução que já existe no mundo inteiro, que é a magnitude do distrito. Então, no sistema distrital puro, a magnitude é 1, cada distrito elege 1. Mas na maioria dos países que são proporcionais, você tem magnitude, normalmente de 4, 5, até 10, né, normalmente de parlamentares. Então, por estado, por exemplo, no Brasil, a menor magnitude são 8, né, é de 8. A maior, 70, que é São Paulo. Então, nós botaríamos uma magnitude que ficaria entre 4 e 7. O menor estado do Brasil, que são 11 estados que têm 8 deputados, seria dividido em 2 distritos. Então, de magnitude 4, traria uma proximidade maior. Por exemplo, o estado do Piauí tem 10 deputados federais. O estado do Piauí é comprido. Então, teria os deputados do Norte, os deputados do Sul. E eles disputariam só os do Sul, entre os do Sul e os do Norte, entre os do Norte. Então, isso daí daria uma maior proximidade e diminuiria demais o número de partidos. Porque aqueles partidos que não tivessem base de prefeito, de liderança, de vereadores, evidentemente que não lançariam candidatos. Certo. Senador, já se encaminhando aqui para o fim da nossa entrevista, mas mudando um pouco de assunto, saindo da seara eleitoral, que é uma especialidade do senhor, indo para outra área de especialidade, que é a saúde, o senhor que é médico, né? O senhor acha que as comissões do Senado, como a Comissão Temporária da Covid e a CPI da pandemia, o que elas podem trazer efetivamente de resultados de aprimoramento da legislação, né, para se combater situações como essas que estamos vivendo agora de pandemia? Marcos, o que eu posso dizer, eu fui ministro da Saúde e nós enfrentamos uma situação, guardando as proporções, semelhante a essa que nós estamos passando. Quando eu estava com 5 dias que eu tinha assumido o Ministério da Saúde, nós tivemos uma comunicação da Secretaria de Saúde do Pernambuco demonstrando que lá estava havendo um número excessivo de microcefalia. As crianças nascendo com microcefalia. E a competência dos nossos técnicos, né, com um mês nós já tínhamos dado o diagnóstico, que foi a primeira vez na história do mundo que se correlacionou microcefalia com o Zika vírus. Era um vírus que não existia no Brasil. Então esse vírus chegou e causou essa microcefalia. Nós fizemos um planejamento e estabelecemos um plano de controle e comando aqui de Brasília. Então, todas as medidas foram tomadas de comum acordo, União, Estados e municípios. Nós fizemos uma reunião no Palácio do Planalto com a presidenta Dilma e todos os governadores. Então, todo mundo se engajou e houve uma sinergia de ações no Brasil inteiro. E foi muito exitosa a nossa campanha. A presidente da Organização Mundial de Saúde, naquele tempo era a Margaret Chan, ela publicamente disse aqui que nunca tinha visto um país se mobilizar tanto para combater uma pandemia como o Brasil havia feito naquela época. O que aconteceu agora? Tudo ao contrário. Uma bagunça que ninguém se entendia. Um governador fazia de um jeito, outro governador fazia do outro. O Ministério da Saúde não fazia nada, uma confusão sem fim, e terminou ocorrendo o que ocorreu. O Brasil hoje tem um quadro vergonhoso, né,
nós estamos beirando as 600 mil mortes. E se me perguntasse assim, senador, o que é que você acha que foi feito errado? Eu diria tudo. É só olhar o número dos outros países. Se você olha países como a China, por exemplo, que começou lá, a Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, né, Hong Kong, né, Austrália, Nova Zelândia, Finlândia, você vai ver que os índices, eles contam na unidade, por 1 milhão de habitantes. Aqui o Brasil, nós contamos aos milhares. Ora, se na humanidade é uma só, o vírus, teoricamente, é um só. Ele tem as mutações, mas a mutação que tem aqui tem em todo lugar do mundo, né? O vírus é um só. Por que é que aqui morre milhares de pessoas por 1 milhão de habitantes e em outros países morrem unidades de pessoas por 1 milhão de habitantes? Aí quando você vai atrás, o que foi que eles fizeram? Primeiro, trancaram as suas fronteiras. Não entra, não sai nada. Segundo, faz busca ativa. Faz teste em massa. E aí, identificou uma pessoa doente, vai atrás de todos os contatos que aquela pessoa teve. E todas as pessoas que tiveram contato com aquele doente ficam de quarentena. Só sai de casa depois de cumprida a quarentena. Você organiza que você sufoca o vírus. Porque o vírus, ele não tem vida própria. Aliás, o vírus é entre o inanimado e o ser vivo. Ele é um meio caminho, mas ele não se reproduz por conta própria. Para ele se reproduzir, ele precisa de um ser vivo. Então, ele só tem vida num ser vivo. Então, se você faz uma pressão, que quem está contaminado não sai de casa, não contamina o outro, pronto, o vírus ali deixou de existir. Por quê? Porque o organismo reage contra aquele vírus, duas coisas vão acontecer. Ou o vírus mata a pessoa, e aí o vírus não vai para frente porque vai para 7 palmos debaixo do chão, ou a pessoa mata o vírus. Se matou, ele não transmite mais, ele não contamina. Então, essas providências nem de longe aconteceram no Brasil. E ainda mais a questão das autoridades que não usavam máscara, que ridicularizavam de quem usava, né? Tudo isso terminou esse caos todo. Então, eu diria que essa CPI vai trazer muitas consequências graves. As pessoas vão aprender que não pode brincar com a vida alheia. Não é? Vocês estão vendo agora o caso da Prevent Senior. Olha, um negócio desse aí é de arrepiar, de doer o coração da gente, a maldade que era feita, né, com pessoas idosas, né, sem as pessoas autorizarem, fazendo teste agora, esse ano. Ora, no começo, havia uma dúvida quais seriam as substâncias que poderiam combater ou não, mas hoje ninguém tem mais dúvida, a ciência não tem dúvida, já sabe o que é útil, o que é positivo e o que é que não é. Então, até recentemente estavam fazendo. E essas pessoas, evidentemente, que precisam pagar pelo mal feito que fizeram, pelas vidas que deixaram morrer ou que contribuíram para isso aí. A nossa última pergunta. Senador Marcelo Castro tem planos para 2022? Tenho. Para 2022 até 2026. É continuar senador da República, me esforçando cada dia mais para fazer um bom mandato para o povo do Piauí, que merece. Eu sou muito grato ao nosso povo, me elegeu 3 vezes deputado estadual, 5 vezes deputado federal, senador da República. Eu demorei muito para chegar ao Senado e eu não posso decepcionar o povo do Piauí. Então, eu vou trabalhar todos os dias do meu mandato para fazer um bom mandato e ter o reconhecimento do meu povo. Até agora, eu acho que eu estou indo bem. E o meu compromisso é de me esforçar para ir melhor ainda. Eu sou gosto muito desse lema que diz assim, nunca se está tão bem que não se possa melhorar, nunca se está tão ruim que não se possa, tão mal que não se possa, nunca se está tão bom que não se possa melhorar e nunca se está tão ruim que não se possa piorar. Então, tá bom, mas vamos trabalhar mais ainda, porque a nossa obrigação é de trabalhar pelo povo,
não só do Piauí e do Brasil, mas muito especial pelo estado que a gente representa. Então, meu compromisso para 2022 e até 2026 é fazer um bom mandato de senador.